Boa tarde, galerinha. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor João Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, a gente vai estar dando continuidade ao que vimos na aula passada, né? E o que vimos na aula passada, isso mesmo, biomas brasileiros, né? A gente vai dar continuidade, por quê? Porque a gente estudou quais? Nós estudamos só 3 biomas brasileiros na última aula: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Falta ainda estudar a Caatinga, Pantanal e Pampas. E ainda dar um vislumbre, né, sobre as zonas de transmissão e os ecossistemas aquáticos, certo? Temos que nessa aula hoje chegar, né, aos ecossistemas aquáticos, beleza? Sabendo disso, galera, pre prepare-se, peguem os cadernos, as canetas e vamos para mais uma aula, ok? Bom, galera, aqui é só para te relembrar, né, sobre qual o tema principal da nossa aula, né, que são os biomas brasileiros, ok? Não vou perder muito tempo aqui, porque já estava na nossa aula passada. Então, vamos ao que interessa, aos demais biomas do Brasil, ok? E como nosso quarto bioma temos a Caatinga. Bom, a Caatinga estende-se por todo o sertão brasileiro, ocupando cerca de 11% do território nacional. Abre aqui uma pequena observação, né? 11% do território nacional. Em outros livros, né, vocês podem até encontrar esse número, só que 12% do território nacional. Ah, então por que eu coloquei só 11? Isso aqui já é uma atualização, certo? Porque por conta do aumento, né, do avanço da urbanização, já foram desmatados praticamente 1% do território da Caatinga, beleza? Ficando aí só os 11%, certo? Trata-se da região mais seca do país, localizando-se na zona de clima tropical semiárido. Então, uma das principais características do bioma Caatinga é que é a zona mais seca do Brasil. Do Brasil, ok? A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, ou seja, acostumadas com a aridez, como as cactáceas. Bom, gente, pausa, né? Plantas xerófilas, acostumadas com a aridez, ou seja, são plantas que estão acostumadas a passar grandes períodos sem chuva, sem água, beleza? A gente sabe que plantas, para sua sobrevivência, é necessária água e sais minerais. Essas plantas, elas estão acostumadas a ficar em grandes períodos sem água, beleza? Por isso recebe o nome de plantas xerófilas. Outra característica é que elas vão ser plantas caducifólias, ou seja, que perdem a folha durante os períodos mais secos. Essa é uma estratégia para armazenar água, porque em vez de ficar distribuindo a pouca água que elas têm para suas folhas e para toda a árvore, né, para a planta, ela vai jogar fora suas folhas e armazenar água dentro dela, ok? Além de algumas árvores com raízes bem grandes que conseguem captar a água do lençol freático em grandes profundidades e que, por isso, não perdem as suas folhas. Um exemplo, né, como o juazeiro. Então, gente, aqui vocês têm as 3 principais características da flora do bioma Caatinga, beleza? Ou seja, na flora da Caatinga, as plantas da Caatinga, elas vão ser plantas xerófilas, que estão acostumadas com a aridez, plantas caducifólias, que perdem a folha durante o período mais seco e que têm algumas, né? Algumas espécies dessas plantas vão ter raízes profundas, tão profundas que podem chegar até o lençol freático. E para que chega o lençol freático, né? Em poucas palavras, o lençol freático vai ser pequenos rios, entre aspas, né? Rios que passam por debaixo do subsolo, beleza? Então a gente percebe que essas 3 características elas estão todas é, relacionadas à falta e à reutilização da água, beleza? Xerófilas, né, que aguentam um certo tempo sem água. Caducifólias, uma maneira estratégia de não perder água. E é, raízes
raízes profundas, né? Uma forma de captar a água, certo? A fauna desse bioma é composta por uma grande variedade de répteis. E aí ele vai começar a dar alguns exemplos, né, da fauna desse bioma. Mas uma característica interessante da fauna da Caatinga é que a maioria dos animais da Caatinga tem hábitos noturnos, certo? Basicamente é para evitar que se movimentem em horas mais quentes, né? E abre um parênteses aqui, né? Os lagartos são uma das espécies que são mais catalogadas na Caatinga, beleza? Eles realmente se dão muito bem nesse bioma, ok? Copiado, galera. Aqui a gente tem algumas fotos, né? É, aqui a gente tem algumas fotos da Caatinga, beleza? Eu trouxe aí as fotos, são parece um pouco iguais, né? Mas uma é no período de chuva, digamos assim, e outra é no período, que são bem longos, né, de seca, beleza? Percebe-se aí que a cor, né, principalmente a cor, vai mudar drasticamente, né? Por quê? Porque, como eu disse, né, as plantas elas estão acostumadas é, a armazenar água. Então, o pouco de água que elas recebem, elas vão armazenar do jeito que for possível, certo? Então, realmente, você pode notar, né, que qualquer chuvinha que dá, né, qualquer chuva que dá, as plantas já começam a ficar todas verdinhas, porque elas sabem tratar o pouco de água que elas recebem. Beleza? Entendido, galera? Então vamos para o nosso próximo bioma. Próximo bioma, Pantanal. Bom, Pantanal trata-se da maior planície inundável do país e está localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, galera, a principal característica do bioma Pantanal é que ele é a maior planície inundável do país, beleza? Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, pois durante o período chuvoso, que vai variar entre outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Quando o período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume d'água e retornam para os seus leitos. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam se adequar a essa movimentação das águas. Todos esses fatores tornam a vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo exemplares higrófilos, né, ou seja, são plantas adaptadas à umidade, né, e plantas típicas do Cerrado e da Amazônia. E nas áreas mais secas, espécies xerófilas, né, que a gente acabou de ver no slide passado, né. A fauna é constituída por várias espécies de aves, peixes, mamíferos e répteis. Vale lembrar, galera, a sua flora é composta por mais de 1.500 tipos de vegetação distintos. E como a gente já viu, né, essas plantas elas vão poder ser higrófilas e xerófilas. Vejam como é diversificado, né? Higrófilas é que são adaptadas à umidade, ou seja, a grande quantidade de água, né, a longo período de tempo, e xerófilas, que estão acostumadas a grandes períodos de seca. Percebe-se aí a grande diversidade da sua flora, tá certo? Que são características bem distintas de espécies distintas de plantas, beleza? É muito difícil definir o Pantanal como um todo, certo? Ou seja, ou pode ser uma foto, uma imagem, pela mesma razão que eu acabei de dizer, né? Porque existe muita diversidade, muita pluralidade no bioma Pantanal, beleza? A sua fauna não fica atrás, né? Ela vai ser bastante rica e diversificada. Na verdade, ela é considerada a zona com maior concentração de animais por quilômetro quadrado das Américas. Ou seja, em todas as Américas, Norte, Sul e a Central, no Brasil, no bioma Pantanal é que vão se concentrar a maior quantidade de animais por quilômetro quadrado. No total, né, para ser um pouquinho mais exato, existem quase 700 tipos de aves, 280 espécies de peixes, 1.300 espécies de borboletas e 80 tipos de mamíferos e 50 tipos de répteis.
trouxe esses dados aqui, né? Que não é necessário a gente estar se decorando um por um. Trouxe esses dados aqui para você perceber o tamanho da diversidade da sua fauna. Galera, a gente está falando de um bioma que ele é muito variável, certo? Pelas suas duas palavras. Ele é inundável e ao mesmo tempo tem as suas áreas secas. Então ele vai ter tanto uma diversidade da sua fauna, vai mudar em determinados períodos, né? O chuvoso e o não chuvoso. E a sua fauna também vai mudar, né? Vai ter muita diferença entre elas no período chuvoso e nas áreas que tem seca. Beleza? A gente vai trazer aqui, né? Temos as nossas fotos, né? Como você pode ver, aquelas fotos assim, quando a gente lembra de Pantanal, a gente lembra de um crocodilo, né? Um jacaré, como eu posso dizer, né? Perdão. Então a gente já vem na cabeça esse animalzinho aí, né? E em Pantanal também tem aquela concentração e encontro dos rios, né? Que vão formar essas áreas inundadas, né? Lembrando, o Pantanal é uma planície inundável, beleza? Certo isso? Copiado, galera, entendido? Vamos para o próximo bioma. E para finalizar a primeira parte, o bioma Pampas. Bom, esse bioma vai estar localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né, para ser mais preciso. Este bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical. Percebe-se aí que o clima muda bastante, né? Porque até agora a gente estava tratando de climas tropicais. Ele já não é mais tropical, é subtropical. E pela formação do relevo, que é construída principalmente por planícies, né? Em virtude do clima frio e seco, a vegetação não consegue se desenvolver, sendo constituída principalmente por gramíneas, como aqueles exemplos de capim, beleza? Vocês vão perceber aí, né? Capim, barba de bode, capim gordura, capim mimoso. Então, praticamente não vão existir espécies de plantas, árvores nesse bioma, que, como já foi dito, por conta da variação do clima, que vai de frio a seco no mesmo período de ano. São exemplos dos animais que vivem nesse bioma: o veado, a garça, as lontras, capivaras e outros. Então, galera, bom, trazendo umas fotos aí de como é o bioma Pampas, né? Vale ressaltar, gente, que este é o primeiro bioma que a gente está falando diferenciado. Diferenciado por quê, né? Porque até agora a gente estava falando de biomas como a Amazônia no norte, a Caatinga no nordeste, o Cerrado brigando ali com o Pantanal no centro do Brasil, né? Nas regiões litorâneas da Mata Atlântica, mas a gente não chegou ainda no sul, né? Por que, que o sul é tão diferenciado assim? Porque a gente sabe, né, que o sul, né, a partir do Brasil, é o único território brasileiro que se encontra em outra zona térmica, né, que é a zona temperada do sul, beleza? Então a gente vai ver aí que até o momento a gente só estava falando de climas tropicais, climas quentes, galera. Aqui no sul, no sul, né, quer dizer, a gente vai ver que o bioma ele vai sofrer algumas desvantagens devido aos climas subtropicais. Vai ver uma variação muito grande de climas frios e secos, o que isso vai ter uma desvantagem mais ainda para vegetação, né? Que a gente leu, né? Que vai ser construída basicamente, principalmente por gramas. Isso vai ser uma desvantagem? Pode ser até uma desvantagem, mas é uma vantagem muito grande para a criação de gado, certo? Porque esse terreno, junto com o relevo, que é uma planície, para relembrar, vai ser propício à criação de gado. Beleza, galera? Então esses foram os 6 biomas do nosso país, beleza? Vou deixar novamente, né, os ecossistemas aquáticos para a próxima aula, certo, gente? Então, finalizando a aula aqui, qualquer dúvida, estarei no WhatsApp, beleza? Vou estar passando a atividade no WhatsApp, nos grupos, tá certo, gente? Vamos ficar atentos aos grupos. As atividades vão ser passadas lá. Devem ser entregues de segunda, hoje, né, no caso, até sexta-feira, somente pelo Gmail, ok? Se tiver alguma dificuldade com o Gmail, vai lá no WhatsApp, no meu privado,
e tira sua dúvida, ok, gente? Por mais, galera, bons estudos, boa semana para todos, ok? E espero que tenham boas aulas também hoje, né? Que não vai ser só de ciência, né? Creio eu. Então é isso, galera. Até a próxima aula. Valeu!